Graças a Deus, estamos começando mais um vídeo, mais uma live. O nosso programa Deus Pode está no ar e hoje vamos trazer para vocês o estudo do livro de Romanos, capítulo 6, né? Já estamos nessa sequência há alguns dias, vamos ler todo o capítulo. Você pode estar encontrando aí no canal disponibilizados todos os capítulos em breve, como também outros estudos, Ezequias, Jeremias, Daniel, Lamentações, Ezequiel, melhor dizendo, e que mais, pastor? Apocalipse, Isaías, né? Apocalipse. Não, Apocalipse não está. Não? Não, temos que fazer o Apocalipse para colocar. Não, tá, foi na rádio, antes de eu começar. Tá, se não tiver, vamos repetir. A gente pode até repeti-lo, né, nesse melhor modelo aqui. Já que nós estamos chegando ao final dos tempos, né? Melhor falar um pouco de... Nem que seja o nosso. Né? Nem que seja então, Coríntios, Gálatas, Efésios, Apocalipse. Ah, tá. Então, estudos completos de tudo isso. Tudo completinho, né? Agora com detalhes bacanas, estudo sério, né? De análises reais, verdadeiras. Não tem, sabe, fantasia, pirotecnia, fantasia, não. Coisa bacana que a revelação que Deus tem nos dado. A mim e ao pastor Douglas, que tem sido nosso mestre aqui como teólogo, ajudador de esclarecimento, a gente está fazendo para deixar para você também se edificar. Porque a mim me edificou muito esse estudo. A minha também tem. Pô, olha que coisa bacana. Ler a Bíblia é sempre algo que a gente tem que fazer para o nosso próprio bem. Então vamos lá, minha gente. Então, capítulo 6 de Romanos. Nós vamos primeiramente, pastor Douglas, do capítulo 6, do versículo 1 até quando? Pode ler a metade. Deixa eu ver aqui quantos. Nós são 23. Até o 12, né? A gente pode ler. Vou tentar ler até o 14. Até o 14? Então tá beleza, então. Antes, porém, queria pedir ao senhor que levantasse sua voz em oração, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, a tua graça, meu Deus, sobre nossas vidas, que tu venha, meu Pai, nos abençoar nessa leitura e meditação da sua palavra. Sim, Senhor. Rogo a ti, Deus, que tais palavras adentre, Senhor, os nossos corações. Sim, e o coração de toda pessoa que está ouvindo, que sejam palavras de vida, de cura, de restauração e de libertação. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, com a instrução e iluminação do teu Espírito Santo sobre nossa mente, coração, Senhor. É isso que eu te peço. Amém e amém. Amém. Para a salvação de nossas almas, tá bom? Olha aqui, prepara o seu copo com água também. Aqui, o meu está aqui preparado, o pastor Douglas também. E você pode preparar até um pão, se você quiser. Colocar o pão, a água, porque Deus abençoou o pão e a água, né? Sempre abençoando o pão e a água para fortalecer. Tem um profeta chamado Elias, né? Que depois de uma grande batalha, derrotar 800 homens, ele caiu numa depressão profunda, porque uma mulher havia ameaçado ele de morte. Ele ficou muito lá embaixo, e o anjo de Deus foi procurá-lo e disse: "Pô, Elias, para aí, você é um guerreiro, você é um cara, é um homem de Deus, toma aqui um pouco dessa água, toma aqui um pouco de pão." Ele comeu pão e água e caminhou mais 40 dias pelo deserto e venceu a sua batalha. Então, de repente, você está muito cansado, muito cansada de luta da luta. Prepara aí pra gente, prepara aí conosco um pão e uma água. Vamos consagrar para você, pode ser? Deus te abençoe, vamos lá, vamos até o fim. Capítulo 6 de Romanos, deixa eu ler aqui, Carlinha, na tela, vamos lá? Assim, a graça livre do império do pecado. Veja, império de pecado. Tudo que diz império é coisa ligada ao diabo. Tudo que é império é coisa mundana, porque de Deus fala-se reino. Então, a graça livre do império do pecado. Que diremos, pois? Interrogação. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você não sabia que todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, em nome do Pai e do Filho, Jesus Cristo, né, fomos batizados na sua morte? Verdade, a morte, o batismo é uma morte.
do mundo, da nossa carne, para vivermos uma nova vida. Vamos lá. De sorte, continuando aqui, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Batismo é o sepultamento na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Que coisa linda! Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pastor Douglas, que coisa forte isso, hein? Por quê? Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Eita, coisa maravilhosa! Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não é fácil, não. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meu Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu li os 14 primeiros versículos aqui para a gente fazer agora um pequeno comentário, né? O pastor Douglas vai falar o comentário, eu vou ler um comentário aqui do Bispo Macedo também, e a gente vai botar isso aqui de forma mais clarividente para você entender. Embora está muito claro para a gente. Difícil é cumprir o que está escrito aqui. É verdade. Ele já começa, como no versículo 1, fazendo um questionamento devido ao capítulo de número 5, onde ele ratifica de uma forma muito veemente que nós somos salvos pela graça e não somos salvos pelas nossas obras. Uhum. Então, ele diz que não é aquilo, não é pela obediência da lei, não é pela observância da lei, não é pelo fato de andar certinho ou até mesmo não ter erro algum, porque todos nós temos erros, todos nós somos culpados, todos nós não buscamos a Deus, não entendemos a Deus, todos nós estamos desviados de Deus. Então, se fosse pela nossa justiça, ora, a nossa justiça é trapo de imundícia. Como poderia, então, um homem se salvar pela sua justiça? De forma alguma. Então, ele tem uma preocupação, o nosso irmão Paulo, de mostrar aos romanos que, apesar de nós não sermos salvos pelas nossas obras, e sim pela graça de Deus, mas ele demonstra que aquele que é salvo, ele não peca. Para quê? Por que ele não peca? Porque a graça de Deus está sobre a vida dele. E o pensamento antagônico, que seria um pensamento filosófico, olha, então aonde habitou o pecado, superabundanciou a graça de Deus.
Qual seria o pensamento filosófico? Então permanecerei eu numa prática de pecado para que ainda a graça de Deus seja muito mais abundante. E ele já repreende isso nessa questão aqui. Ele, não é dessa forma. Ao contrário, a graça era superabundante porque a tua vida estava cheia do pecado. O pecado em sua vida era superabundante. Como agora tu morreras, né, você morreu, foi sepultado em Cristo Jesus. Através do batismo nas águas, pode dizer isso. E aceita Cristo, é sepultado, há o batismo nas águas, que é um símbolo do sepultamento. Nós vimos algumas igrejas até batizando por imersão, outras por efusão, outras por derramar de água, mas todas elas simbolizam isso. A nova vida da pessoa em Cristo Jesus. A pessoa nascendo não da vontade do homem, da carne e do sangue, mas nascendo da vontade do Espírito, da vontade do próprio Deus. Então, ele fala que aquele que aceita Cristo, ele não vive na prática do pecado, porque ele anda em novidade de vida. O que isso, então, quer dizer para mim e para você? Ele fala que Cristo, ao morrer, nós morremos juntamente com Cristo. E Cristo, ao ressuscitar, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E é interessante porque Cristo, ele morre sendo culpado. De quê? Culpado dos meus pecados, não dos pecados dele. Então, a morte tinha legalidade, tem legalidade sobre o homem mediante o aspecto do pecado. O pecado é que faz com que o homem morra e permanecesse morto. Cristo não pecou. Então, a morte não poderia ter poder sobre a vida de Cristo. Por isso que Cristo, ele diz, eu dou a minha vida e eu mesmo a tomá-la-ei de volta. Exatamente. Então, quando ele diz isso, ele fala, a morte não tem poder sobre mim, porque eu não estarei a pecar. E eu tenho autoridade, ele como Deus teria autoridade, mas humanamente era exatamente porque o pecado não habitava nele. E é interessante, pois ele diz que Cristo, ao morrer, ele morre, então, o entendimento é que Cristo morre a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Para que eu possa viver a vida de Cristo, eu não posso mais ter a minha vida, é o que está no versículo 6. Ele diz, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Se eu estiver vivo, o Douglas, cheio da concupiscência, cheio do pecado, cheio de desejos humanos, eu não posso de maneira nenhuma ter Cristo habitando em mim, ter essa nova vida. Mas que nova vida é essa? Seria uma nova vida em santidade. Porque ele diz ainda no versículo 6, para que não sirvamos mais o pecado. Existe uma grande diferença entre pecar e servir ao pecado. Pecar, todos nós pecamos. Servir ao pecado é quando eu me deleito no pecado e acho razão para continuar a pecar. Então, essa é a grande diferença. Você peca, mas você se arrepende, você nega o pecado, você vai contra o pecado, então o pecado não tem domínio sobre você. Em um dado momento, você teve uma fraqueza. Agora, você não consegue controlar a volúpia da sua concupiscência, então você serve ao pecado. O pecado é o seu senhor. E se o seu senhor, então, é o pecado, olha, então Cristo não morreu para nos libertar, que é a afirmativa do versículo 7, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Então, se Cristo morre e eu aceito a Cristo, eu logo morro com Cristo, para que eu possa ter, então, a vida de Cristo. Se eu não morri, eu não estou liberto do pecado. Por quê? O senhor já viu um morto sentir alguma coisa? Ou reivindicar alguma coisa? Reivindicar alguma coisa? Desejar alguma coisa? Sonhar alguma coisa? Não.
Morto, inclusive eu lembro-me de um menino em Visconde do Rio Branco, que ele estava reclamando que a vida era difícil. Eu levei ele até o cemitério, que eu morava próximo, e fiquei ali um tempão. Ele: pastor, já estou ficando assustado. Eu falei: fica calma aí, meu filho. Chegou bem à noite, assim, frio. Eu perguntei: você está ouvindo alguma coisa? Ele: não, porque o senhor está. Eu falei: não, meu filho, eu não estou ouvindo nada. Porque as pessoas só deixam de reclamar da vida, deixar de ter problema quando morrem. Você quer continuar vivo ou quer morrer? Aí ele: não, eu quero viver. Então, mas o outro lado também é uma verdade. Quando eu mortifico os meus desejos carnais, as minhas concupiscências, então Cristo verdadeiramente reina em mim. Porque a mente carnal que eu tenho não é mais a minha mente, mas sim a mente de Cristo. E se habita em mim a mente de Cristo, logo eu conheço os desígnios de Deus. E se eu conheço tais desígnios, eu consigo andar mediante a eles, fugindo sempre da aparência do mal. Olha o versículo 8 aí. Eu vou chegar agora, 8 e 9. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. E o porquê, então, Cristo veio ao mundo? É o que ele vai explicar nos versículos 8 e 9. Cristo veio ao mundo para vencer o pecado. E eu, em Cristo, eu venço a minha natureza pecaminosa. E se eu venço a minha natureza pecaminosa, a minha esperança não é apenas para esta vida, de uma vida boa, abundante, de conseguir riquezas, não. Cristo veio na cruz do Calvário para me dar salvação e para que eu não tivesse a segunda morte, que é aquela separação com Deus. Então, essa vida que eu tenho hoje, ao chegar ao término dela, não será o término da minha vida, mas será o recomeço da vida que Deus tem verdadeiramente para mim, que é uma vida espiritual, onde o meu corpo será glorificado. E assim, ele ratifica tal pensamento no versículo 10. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Ora, se eu então morri em Cristo, eu tenho de morrer para o pecado, para que eu possa viver para a vida que Deus tem para mim. E não apenas viver uma vida para Deus, mas viver uma vida com Deus e viver uma vida estando em Deus, que é o que nós chamamos do ato de testemunhar. Testemunhar não é você estar no lugar, mas é você ser aquilo que aquele lugar representa. Ou seja, não é apenas dizer: eu sou um cristão, mas é você dizer verdadeiramente que Cristo habita em ti, pois os seus passos serão os passos de Cristo. E então, até o versículo 14, ele vai dar a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos, de fato, para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Ou suas concupiscências. Isso, concupiscência e desejo. Né? Nem tampouco apresentei os vossos membros como os instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. Aqui ele mostra por que você foi salvo. Você foi salvo não apenas para sair gritando: sou salvo, e depois a pessoa te pergunta: mas do quê? Você não saber responder. Você é salvo do pecado, você é salvo da morte, você é salvo da destruição eterna. E o para quê? Para que o nosso corpo fosse instrumento para Deus. E para que nós hoje não venhamos mais a servir ao pecado e muito menos à injustiça. Para que nós sim venhamos servir a Deus e a sua perene vontade. Maravilha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a graça tem um poder excepcional de poder neutralizar o pecado, desde que nós nos submetamos também
a graça de Deus, né? É o que o senhor falou no início, né? Não é porque a graça é superior e ela vai, quanto mais havendo pecado, a graça superabunda, eu não vou ficar pecando para que a graça venha mais. Não. Eu tenho liberdade para fugir do pecado. Uma vez que a graça já cobriu os meus pecados, uma vez sepultados dos meus pecados, eu não preciso mais, eu não preciso mais ir atrás deles. Eu não preciso mais atrás de fazer o que eu fazia no passado, ou seja, o velho homem já está morto. Então eu tenho que me esforçar para não me deixar levar pelas concupiscências, pela tentação, pelos desejos da minha carne. Isso é uma coisa pessoal, de cada um. Mas é impossível fazer isso se a pessoa não é nascida de Deus de fato. Se ela não é uma nova criatura. Há pessoas que se batizam nas águas e tudo mais, mas elas não se entregaram ainda ao Senhor Jesus e nem se arrependeram dos seus pecados. Eu sempre fiz nessa tecla de que é o seguinte: batismo nas águas sem arrependimento não tem valor. É verdade. Né? Entra um pecador seco e sai molhado. Agora, eu estou convicto de que eu sou pecador. Porque, olha, é engraçado, pastor Douglas, isso é verdade. O Espírito Santo mostra ao homem a sua condição de pecador, de miserável homem que sou. Você vê que, olha, eu, por exemplo, um exemplo, não é chato falar de nós mesmos, mas é só para exemplificar um pouquinho. Quando eu conheci Jesus, né, eu me recusei a me batizar. Eu não queria me batizar nas águas porque eu já era batizado e tal, né? Nascido num país como o nosso, católico, nós somos batizados ainda criança. Então, eu não queria batizar por isso. Mas você sabe que eu estava um dia, não me lembro quando foi, em que momento foi, mas eu me lembro dessa passagem na minha cabeça, em que eu me senti tão pecador. Eu nunca matei ninguém, eu não fui um fascínio, nunca roubei deliberadamente, assim, tô roubando, não. Roubar a gente rouba de vez em quando. Roubava As coisinhas ali, a laranja do vizinho, roubava a caneta do colega. Uma vez, o pastor, eu roubei uma caneta do meu colega. Rapaz, que vergonha. Eu peguei aquela caneta, era bonita, a caneta Wapark, né? Ele ganhou. Aí eu peguei e levei para casa. E aí a minha mãe descobriu que eu tinha uma caneta diferente lá, daquela que eu não... Que caneta é aquela? Ela disse: você pegou de quem essa caneta? Eu me lembro que eu tinha lá uns 7, 8 anos de idade, por aí, 9 anos, por aí. Você vai levar onde você encontrou, vai dar para quem botou. No que eu estava indo para a escola levar a caneta de volta, já veio o colega na minha casa, me acusando que eu tinha pegado roubado a caneta. Mas eu apanhei tanto. De quem? Da mamãe. Uma surra danada, que para ela foi uma vergonha. Alguém me acusando que o filho dela estava roubando. Poxa, eu nunca te ensinei isso, João. Nunca te ensinei isso e tal. Qual o exemplo, João, que você tem dentro de casa? A mãe só muda o endereço, os papos são sempre a mesma coisa. Então, mas aí, quando eu me converti aos 28 anos de idade, não lembrei disso, não, mas eu me senti tão pecador, porque o Espírito Santo, ele mostra o seu pecado. Ele revela que você é um pecador daquilo que você nem imagina que você fez. E eu entendi, então, que eu precisava me batizar para morrer aquela velha criatura e nascer um novo homem. E assim eu fiz, estou até aqui hoje, até aqui agora, né? A gente continua pecador, mas sem desejo de pecar. Sem querer pecar, porque no pecado todos nós pecamos. Quem não pensa uma bobagem, não fala alguma coisa, tem hora que eu me pego pensando coisa que eu será que sou eu mesmo que estou pensando nesse negócio aqui? Pô? Eu me repreendo, eu falo assim: Douglas, tu é um pastor, tu é um homem de Deus, uma pessoa que estuda a palavra, como é que tu está pensando uma bobagem dessa? Para com isso. Aí eu vou orar. Isso é só com os homens que acontece, né? Só com os homens. Mulheres não têm esse problema. É que a mulher já fala, entendeu? Fala. Então tem coisa que a gente se pega assim, caramba, que coisa horrorosa que eu pensei, coisa que... E sonho, tem cada sonho que é uma coisa assim absurda. Misericórdia, né? É Jesus, tem misericórdia de mim. Muito bem, gente, vamos lá então. Versículo 15 diante, vamos lá fechar. A dona Cássia querendo saber que sonhos são esses. Que sonhos são esses? São sonhos que... E a pessoa já está assistindo. João, que sonhos são esses? O que você anda sonhando? Pô,
cada coisa horrível, rapaz. Olha, o ser humano é assim. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Acontece com todo mundo. Gente, a gente tem que... É sonho, é pensamento, é tudo. Nós somos... Por isso que tem... Bem-aventurados são os pobres em espírito, né? Aqueles que se acham realmente miserável, pobre, o espírito... Aí esse sim. Hoje eu passei... Você estava na reunião, cara? Estava a receita da felicidade, né? Como ser feliz? Pô, é só ser manso, ser pacificador, não reparar, ser humilde. Isso é que dá felicidade. Então, eu sou feliz. Não sou tudo isso não, mas sou feliz. Porque eu acho bacana ser assim. Vamos lá. Versículo 15, Carlos na tela, assim. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha que é a pergunta dele, né? O questionamento que Paulo faz. Então é assim, já que a graça superabunda acima do pecado, então pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, ele responde, não, de modo nenhum. É isso, está aí? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Esse aqui, marca aí na sua Bíblia, esse versículo 16, e medita sobre ele. Versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A doutrina de Cristo, hein? E, libertados do coração, fostes feitos servos da justiça. Isso aqui é poderoso demais, pastor Douglas. Meu Deus do céu. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Se você pode uma coisa, pode outra. Se pode alimentar a maldade, pode alimentar também a santidade. Exatamente. É só querer. É só querer buscar, orar, ir para as madrugadas de oração, ir para as vigílias, ir para a praia orar, se retirar e fazer consagração da sua vida para Deus. Tudo é possível, desde que você queira. Versículo 19. Falo como homem. Não, desculpa. Versículo 20, né? Por quê? Quando éreis servos do pecado, estavais livres da justiça. A pessoa que está pecando, ela está aí na vida, na orgia, na bagunça, roubando, mentindo, prostituindo, furando, tudo de verdade. Não há um padrão de justiça. Não há um padrão de justiça para as pessoas. Você nota isso em questão de casamento, né? Uhum. Às vezes a pessoa está lá passando por um problema e o outro fala, separa logo, rapaz, procura alguém. Separa logo, procura alguém. Você conversa com um cristão autêntico, né? Ele vai falar, não, rapaz, que isso? Vai orar, é uma mulher que Deus te deu. Exatamente. Deus pode restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua esposa, vai se tornar uma felicidade. Porque o padrão, a pessoa que não está em Cristo, ela não está pegada à justiça. Não está pegada à justiça, vai para aí. Então, para finalizar, versículo 21, que diz assim, o 21, e que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estamos finalizando aqui o estudo do livro de Romanos, capítulo 6. São 23 versículos e o último versículo, pastor Douglas, é esse. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quando nós lemos esse restante, nós vemos quanto Deus é bom, né? Para nossas vidas, porque todos nós vivíamos debaixo do pecado e hoje ainda pecamos. Só que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Somos livres para dizer não, somos livres para não fazer, somos livres para termos essa liberdade em Cristo Jesus. Mas essa pergunta do versículo 16 era incrível. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É interessante razoar sobre esse assunto, tendo em vista que muitas pessoas elas são escravas dos seus desejos. Quando nós vamos, vou dar um exemplo extremo sobre isso e o exemplo que não é tão extremo. Exemplo extremo, o crack. Uhum. A pessoa, ela começa a usar o crack, então o crack se torna senhor daquela pessoa e destrói por completo a vida daquela pessoa. A pessoa não tem condição nenhuma de sobreviver mais. Verdadeiros mortos-vivos andando ali naquele local. Eu vou dar um exemplo aqui de um mal que a pessoa consegue viver. A pornografia. Escondido dentro do banheiro, antes de tomar um banho, vê, acessa, ali consegue viver uma vida normal, consegue mascarar. Mas quando a pessoa não consegue dizer não a isso, a pornografia é senhor dessa pessoa. Ela fica subalterna. Ela está submetendo a vida dela ao pecado. Então, é a pessoa que não consegue parar de mentir. A mentira é a senhora daquela pessoa. Então, por isso que o nosso irmão Tiago, ele fala muito sobre isso. Ele diz lá, submeta a sua vida a Deus. Só submetendo a vida a Deus, nós temos o poder de resistir ao diabo. Submeta a sua vida a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E mais à frente, ele continua a falar no versículo 20, porque quando eres servo do pecado, estavas livres da justiça. Olha que coisa interessante isso. Quando, então, eu era servo do pecado, eu não tinha parâmetro daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas hoje o parâmetro há. O Espírito Santo que habita em mim e as Santas Escrituras. Você que conhece a Deus, que é templo do Espírito Santo, toda vez que você pensa em pecar, o Espírito Santo não te acusa? Existe uma falácia dizendo que Deus não nos acusa. Deus acusa. Deus acusa para que nós não venhamos a errar. Deus, ele aponta o caminho que nós devemos seguir. Deus, ele nos orienta, ele clarifica em nossas mentes, mostrando exatamente quem nós somos e o caminho errado que nós estamos tomando. Então, os últimos 2 versículos, ele diz, mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aquele que é liberto do pecado anda em santificação. Muitas pessoas, elas às vezes confundem a doutrina da eleição e da predestinação, elas falando assim, já que eu sou predestinado, eu posso fazer o que eu quero, que eu serei salvo no final. Bom, pense, meu irmão, olha o que diz, que quando nós somos libertos do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Se você hoje não tem o fruto da santificação em sua vida, ou não está nem ligando para isso, achando que tu és salvo, eu vou dizer algo para você. Você não é salvo. Porque o salvo luta contra o pecado, tentando produzir o fruto do Espírito. Nós vimos isso. E ele diz aqui que, e por fim, a vida eterna. Por que a vida eterna está logo depois de andar em santificação? Porque aquele que é salvo busca andar em santificação. Aquele que não é salvo, ele busca andar em pecado. É simples dessa forma. O versículo 23, que encerra tal pensamento, é um alerta para a minha vida e para a sua vida que está nos ouvindo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que anda no pecado herdará a morte eterna. É simples assim. Mas aquele que submete a sua vida a Deus
por Cristo Jesus, ele terá a vida eterna. Por quê? A Bíblia diz, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Só há uma maneira de vencer a tua natureza pecaminosa, aceitando a Cristo como o único eterno Salvador, mortificando a sua carne a cada dia, orando, jejuando e meditando nas santas Escrituras, para que, dessa maneira, você possa um dia gozar a vida espiritual que Deus tem para você. Maravilha. E só para concluir, para fechar o nosso estudo hoje, eu vou ler o comentário aqui do Bispo Macedo, que diz assim, sobre o último versículo, o salário do pecado é a morte, que o pastor Douglas acabou de falar. Eu vou só complementar assim. O apóstolo Paulo alerta para a consequência do pecado, a morte, isto é, quem se entrega a uma vida pecaminosa terá um justo pagamento, que é a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Por outro lado, ele destaca a grande vantagem de sacrificarmos a vida de pecado para servirmos ao Senhor Jesus. A conquista da vida eterna, essa conquista não é um pagamento pelo serviço que prestamos ao Senhor, mas um dom gratuito e merecido, uma oportunidade oferecida por Deus, porque todo o mérito da nossa salvação é do seu Filho Jesus. Então, todo esforço que nós fazemos para fugir do pecado, para negar a nossa carne, que muitas vezes não conseguimos, e por vezes nós caímos na tentação e acabamos cometendo o pecado mesmo, da mentira, enfim, ou coisa assim, erramos porque somos seres humanos, somos carnais. A gente sabe que todo mérito de salvação e de libertação, ou mesmo até de resistência ao pecado, não vem de nós, vem do próprio Deus. Agora o esforço é nosso. Nós temos que nos esforçar, fugir daquela situação. Você vê que a coisa está muito estreita para o seu lado, cabe você dizer, meu Deus, me ajuda. Eu estou aqui diante de uma situação difícil. O Senhor me livre dessa situação, eu não quero pecar, não quero errar. E aí, certamente, Deus vai te dar o livramento daquele momento porque você entrou em tentação. Quer dizer assim, não nos deixeis cair ou entrar na tentação. E você entra na tentação, você pode não cair. Você pode entrar e não cair. E você pode... É bom que você não entre. Não nos deixe entrar na tentação. Mas entrou na tentação. E aí? Saia. Não tem... às vezes as pessoas complicam muitas coisas, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de estar na rua, ou eu estou ouvindo louvor, ou eu estou ouvindo a Bíblia. Sim. Porque os teus pensamentos ficam ligados no trono da graça. Aí uma vez eu lembro que eu falei isso, rapaz, mas pastor, a gente precisa pensar outras coisas. Eu falei, não preciso não. Não, tô bem assim, né? Tô bem assim, porque eu conheço o Douglas, né? Como o senhor disse, o Douglinhas, né? O Douglinhas é complicado, né? Então, se eu me afasto de Deus, eu não quero nem saber da minha... É horrível, né? O Douglas sem Deus é um caos, né? Eu costumo falar que eu ganhei muito em aceitar Cristo, mas muito mais os outros. Muito mais os outros com o Douglas dentro da igreja, em Cristo Jesus, porque eu conheço o Douglas. Como manter isso apagado em mim, essa chama perversa? Só aquecendo cada vez mais a chama do Espírito Santo. Não tem jeito. É isso que nos dá realmente condição de prevalecer. É você o tempo todo estar em comunhão com Deus, seja louvor, ouvindo a palavra, ou lendo a Bíblia, ou afastando do mundo. Você sabe que às vezes até quando eu vou ver um repórter, hoje em dia, eu vou ver um programa de televisão e tal, eu procuro ver um certo... Não vejo o programa todo, porque não dá, é muita besteira que sai, né? E aí... Cada dia está pior. Cada dia está pior. Eu sempre tenho alguma coisa que me chama a atenção, que eu vejo e depois sai fora. Ou eu vou ler a Bíblia, eu vou ler alguma coisa que me edifica. Até porque a gente vai ficando mais velho,
Já fica meio... Já começa a mudar, né? Nossos pensamentos. Né? Quando você é novo, não, você só quer... Mas é difícil para o jovem, mas é possível, você que ainda é jovem, se abster do mundo, fazer com que o mundo, sabe, não tenha valor que de fato ele não tem, e buscar mais as coisas de Deus. Por isso que Deus falou para Josué, olha, medita nesse livro dia e noite, para que você possa, né, fazendo assim, você vai ser vitorioso, você vai conquistar e vai fazer prosperar todo aquele que tiver do teu lado. Essa é a nossa carga, nossa luta é essa. A gente está aí, eu penso muito nisso, até com relação à minha própria vida, ao trabalho que Deus nos confiou. Eu sei que a nossa estar de pé, estar em comunhão com Deus, é também dar condição de todos que estão à nossa volta para também ficar debaixo dessa proteção que Deus tem nos dado. E assim chegamos ao final dessa leitura de hoje, gente. Hoje é dia 27 de agosto. 28 de agosto já? De 2024. Então, está aí para você essa mensagem bela do seu querido irmão João Mendes de Jesus e Douglas Stenbach. Sou eu mesmo. É Douglas Queiroz Stenbach. A Queiroz Stenbach, tá certo. Nós vamos orar? Prepare o copo com água, prepare o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar lendo a Tua palavra, aqui tudo aquilo que foi deixado pelo Teu servo, apóstolo São Paulo, e que nos traz hoje uma riqueza de informações acerca da nossa própria vida, acerca da nossa alma, da justificação dos nossos pecados, de tudo quanto devemos fazer para nos livrar, meu Deus, dessa chaga que é o pecado. Então faz mortificar a nossa carne. Queremos, ó Deus, nos colocar, e eu sei que a palavra se o vento leva, mas Senhor, considero o que estamos dizendo, crucifica a nossa carne, que nós nos crucifiquemos para que possamos mortificar a carne, como o Senhor foi mortificado na cruz. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a mortificar também o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos, Senhor, pecaminosos, que possamos fugir de todo pecado, para que possamos viver em Cristo Jesus, viver Deus, viver em Deus, viver para o nosso Deus e assim agradar o nosso Pai. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Eu queremos agora interceder por este irmão, esta irmã que está enferma, que está passando por lutas de várias naturezas, não sei, nós não sabemos dizer, mas o Senhor conhece aí o estado desta pessoa. Então visita ela, meu Deus, nesse momento, e para libertar de todo o mal. Seja livre, minha amiga, meu amigo, meu irmão, seja livre deste mal que está te acometendo. E você não está nesse canal por acaso, você não acompanhou esse estudo por acaso. Então, receba a cura, receba o livramento, receba agora a salvação da sua alma também. Livre estás, que todo mal saia da tua vida, que toda doença seja arrancada do teu corpo, que toda manifestação do diabo seja repreendida agora. Nós te repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Fale com Deus agora, diga para Ele o que você necessita, conta para Ele qual é a sua dor, conta para Ele qual é o seu problema. E quando você abrir a boca, Ele já sabe o que você precisa. Basta você confessar que precisa da sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim e me livra deste mal. Seja abençoada agora. Na presença de Deus estamos e pedimos agora que consagrar o teu pão e a tua água. Coloca, Senhor Jesus, eu te peço, nós pedimos que o Senhor abençoe esta água. Coloca virtude sobre ela, meu Pai. Coloca o teu favor para que, uma vez bebendo desse líquido, desta água, ele possa entrar em nosso organismo e onde ele passar, deixar a tua presença, meu Deus, no sangue, no fígado, nos rins, no coração, em todas as veias e artérias, em todo o nosso corpo, nos ossos, onde tiver, meu Deus, um mal nos ossos, um câncer de ossos, um câncer de medula, onde estiver essa maldição, meu Deus, que ao beber desta água, essa pessoa venha a ser curada. E ao comer do pão, ela receba força para caminhar até o dia
até o teu dia, o dia que o Senhor determinou para a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Amém. Beba da sua água abençoada e ungida. Graças a Deus. Que bom, gente, estar com vocês. Olha, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse nosso trabalho aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Douglas, também. Amém. Que Deus ilumine o show cada vez mais, tá? A nós. A nós, a nós. Obrigado, Carlinha, que comanda aqui as nossas telas e os nossos programas. Deus abençoe você, a sua família. A sua filha é, Isabela? Gabriela, né? Tá bem ela? Tá caminhando, né? Na dieta dela, tadinha. Deus abençoe a Gabriela. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe.